Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, nessa noite, pela sua graça e misericórdia, nos deu mais uma palavra para a glória do seu nome em forma de áudio devocional. A palavra de hoje encontra-se em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, que nos diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava falando, aleluia, ensinando aos irmãos como deveria fazer a obra, porque ali havia, como há no tema aqui, no versículo 15, um desinteresse e fervor de Paulo, o atleta de Cristo, porque ele fazia a obra do Senhor com dedicação. Aleluia. Ele disse: todos aqueles que correm no estádio correm, na verdade, mas um só ganha o prêmio, um só. Assim devemos correr de tal maneira em busca da nossa salvação, porque Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, que a salvação será tomada à força. Aleluia, o céu será tomado à força. E Jesus disse no livro de Apocalipse que aquele que ser fiel até a morte, lhe dará a coroa da vida eterna. Aleluia, um só ganha o prêmio no estádio. Eles correm por uma coisa corruptível, uma coisa que não tem valor, que é passageiro, e nós corremos em busca da nossa salvação, em busca da salvação das almas da nossa família, em busca de algo eterno. Os homens lutam por algo que é perecível, que é passageiro, que é momentâneo, mas nós lutamos pela nossa salvação, e viemos lutar, Paulo está nos ensinando, por algo que não é corruptível, por algo que é eterno, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui ele só fez uma comparação. Os homens lutam, brigam, matam, se xingam, agridem um ao outro por coisas corruptíveis, por coisas passageiras, por coisas terrenas. Nós, na nossa briga, não é com o nosso irmão e com o nosso próximo, com ninguém, mas sim com Satanás, o inimigo da nossa alma. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Pedro já dizia isso, que o vosso inimigo está ao vosso derredor e brama como um leão procurando a quem tragar. Nós estamos em guerra com ele, lutando pela nossa salvação, porque ele não tem mais direito à salvação, mas nós ainda temos direito à nossa salvação, porque enquanto há vida há esperança, assim disse o nosso Senhor Jesus, e tudo que ele fala ele cumpre, e é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. E eis que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens.
Aleluia. Ele é o pão vivo que desceu do céu, é a fonte de água viva. Aleluia. Ele é o grande eu sou. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Paulo diz mais no versículo 25 que todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aquele que luta, ele deixa de comer vários alimentos, se abstém de muita coisa. Aleluia. Porque nós também devemos nos abster, largar as práticas mundanas para alcançar a salvação. Temos que nos abster, renunciar às coisas deste mundo para alcançar a salvação. Então ele usa dois exemplos perfeitos daqueles que correm no estádio por um prêmio, mas nós, ao contrário deles, corremos para alcançar a nossa salvação, daqueles que se abstêm de comida, de várias coisas, para lutar, para estar um machucando o outro em cima de um ringue. E nós também devemos nos abster, renunciar às coisas deste mundo para alcançar a nossa salvação. Então, dois exemplos perfeitos que ele compara, aleluia, com a caminhada do cristão na presença do Senhor. Mas esse que se abstém, que luta, eles fazem isso por uma coroa corruptível, uma coroa que o ouro, o ouro da terra, a traça consome, o ferrugem consome, o ladrão rouba. Mas nós fazemos por uma coroa eterna, uma coroa incorruptível. Nós nos abstemos das coisas do mundo, abrimos mão do nosso eu, das práticas mundanas, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Como Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É essa coroa que nós buscamos, é a vida eterna, é o bem maior que está morando ao lado de Deus e ao lado do Senhor Jesus Cristo na eternidade. Esse é o nosso bem maior, é alcançarmos a salvação eterna, para a glória de Deus Pai e para a glória do Filho. Então temos também que renunciar, nos abster das coisas deste mundo e botar em primeiro lugar na nossa vida o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A nós serão acrescentadas. Aleluia. Santificarmos a nossa vida, corpo e alma, como a palavra diz, que o Deus de paz vos santifique corpo, alma e espírito também, para que vós venham estar preparados para o dia da vinda ou da volta de Cristo, que está muito próximo. Aleluia. Aleluia. No livro de Apocalipse nos diz que devemos tapar as nossas vergonhas. Aleluia. Os sacerdotes, os ministros da casa do Senhor vestiam veste até os pés, até o punho. Aleluia. As estolas sacerdotais, veste santa, tanto que quando chegava ali no templo, eles tinham que tirar suas vestes normais e vestir as vestes de sacerdote para entrar lá no Santo dos Santos, porque senão o Senhor matava lá dentro mesmo. Hoje não há mais o templo e não há o lugar físico que representa o Santo dos Santos, porque em qualquer lugar nós podemos buscar o Senhor e fazer daquele lugar o Santo dos Santos. Jesus disse: o Pai procura por tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e assim importa que o adoremos. Quando a samaritana perguntou: o lugar certo é no templo ou é no monte? Jesus disse: nem no templo nem no monte. O Pai procura por verdadeiros adoradores. A hora é chegada a hora, e agora é que o Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito e assim importa que o adoremos. Aleluia. Então o Senhor quer de nós santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não se engane achando que você vai viver do jeito que você quer, da vida que você quiser, da forma que você quer, sem obedecer a palavra, que você vai ver a Deus, porque não vai. Vai ver o inimigo lá no inferno, porque vai parar lá. Veste não salva não, mas leva para o inferno. Só a veste não salva, mas faz parte do conjunto da obediência à palavra, do amor próximo, do amor a Deus.
da obediência aos mandamentos do Senhor. É um conjunto. Se nós obedecermos 9 mandamentos e tropeçarmos em um só, estamos tropeçando em todos, como Jesus falou. Aleluia. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Paulo disse: eu estou correndo, mas não pela uma coisa incerta, eu estou correndo pela minha salvação, para buscar a salvação. Eu combato, mas não batendo no ar, eu combato o bom combate contra o inimigo da minha alma, tirando as almas da mão dele. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Muitos não subjugam o corpo, muitos não deixam de fazer a vontade da carne, muitos não santificam e acabam sendo hipócritas que pregam uma coisa que não vive. Paulo disse: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu falo: ó, tu és meu corpo, tu és servo de Cristo, tu não pode fazer o que tu quer. Então o corpo ele é servo, o corpo ele é do Senhor, não é nosso. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Então não é nosso corpo é servo de Cristo. Paulo disse: eu reduzo o meu corpo à servidão e subjugo ele, para que quando eu vier pregar, eu venha ser exemplo e não ser reprovado por não ser exemplo diante do povo. Para que pregando eu aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Quantos que estão reprovados? Estão em cima dos altares, dos púlpitos? Quantas pessoas que pregam, mas não vivem? Em casa é outra coisa, que pregam, mas não vivem. Muitos que nem pregam, mas muitos que pregam e não vivem e ficam reprovados diante do povo. Então nossa vida tem que ser o testemunho. Aleluia. O mesmo apóstolo Paulo nos ensinou acerca do ofício do presbítero, do diácono, que para ele tomar conta da obra de Deus, primeiro ele tem que governar bem a sua casa e ter os seus filhos sujeitos a ele mesmo, senão não tem como. E no final ele faz uma pergunta no último versículo: se ele não governa bem a sua casa, como que governará a casa de Deus? Como que liderará a casa de Deus? Não tem como. Então tem que ser primeiro exemplo, ter testemunho, para depois cuidar das coisas de Deus e pregar a palavra de Deus, para não ficar reprovado diante do povo com um falso testemunho, pregando, mas não vivendo, falando, mas não é aquilo que vive. Então antes da gente vir a pregar, como Paulo nos ensinou, que nós temos que primeiro ser exemplo para não ser reprovado naquilo que a gente vai falar diante do povo. Por isso que Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos ali ensinando, preparando eles para depois enviar eles para o campo fazerem a obra, para primeiro eles aprenderem a ser exemplo, para depois fazer a obra. E muitos cometem um erro de talvez querer fazer a obra sozinho. Jesus ensinou para os discípulos: eu vos envio de 2 em 2 para fazer a obra, de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver fraco, o outro ajuda. Jesus não quer ninguém fazendo a obra sozinho. Tanto que ele escolheu 12, desses 12 separou de 2 em 2 para fazer a obra. Enviou os 70 discípulos de 2 em 2 para fazer a obra. Porque se um tiver fraco, o outro ajuda. Se um cair, o outro levanta. Sempre vá de 2 em 2 ou mais pessoas para fazer a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.